E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software, e hoje vamos começar a falar sobre um assunto muito relevante para a segurança do seu software. E eu vou te provar por A mais B por que é tão relevante assim. A cada 4 anos, a OASP, a maior organização do mundo em relação à segurança de aplicações web, solta uma lista chamada Top 10, onde ela compila, por meio de uma série de pesquisas que ela faz, analisando empresas de cibersegurança e de desenvolvimento de software, ela compila dados que falam quais são as vulnerabilidades mais frequentes e mais danosas para os produtos que estão online, as nossas queridas aplicações web. E ela traz essa lista para a gente, considerando as 10 mais potencialmente danosas para você, desenvolvedor, ficar de olho. E hoje, na nossa parte 1, nós vamos começar pela parte de baixo da tabela, mas nada de pular esse episódio, tá? Porque dentre as milhões de categorias que a OASP considera, ela elegeu essas 10 como as mais danosas. Então não acho que é porque é a parte de baixo da tabela que ela pode ser descartada de forma alguma, né? Tem vulnerabilidades extremamente complexas e extremamente danosas que a gente vai ver aqui. Então, para poder falar sobre essa parte de baixo da tabela dos itens 6 a 10, eu tô aqui com a minha bancada, Thales e Luquinhas, especialistas em cibersegurança. Fala aí, pessoal. E aí, pessoal, tudo certo? Fala, pessoal. Bom, então vamos começar então com o top 10. E para o ano de 2025, então a última lista foi soltada ali em novembro, quase dezembro já, né, de 2025, a OASP trouxe para a gente que no top 10 está o erro ao se tratar condições excepcionais. Bonito esse nome, né? Mas o que significa na prática? Então é o mishandling, né, of exceptional conditions. Ele vai dizer a respeito de todas as vezes que a gente não falha em prever algum estado lógico do nosso software, né. Então isso pode ser um erro, pode ser um valor de uma variável que a gente não previu que ia ter um determinado valor, né, e aí o nosso próprio código não consegue avaliar exatamente aquele valor, aquele estado, né. É o try-catch que eu errei, né? O exemplo mais comum é o try catch, né, quando você tem um erro ali de alguma função que você não esperava, né, ou às vezes o try catch ele tá muito abaixo ali na árvore de funções e acaba soltando um erro muito genérico, né. Mas esse é só, um dos exemplos, né. Pode ser também quando você não tem um parâmetro obrigatório, né, que deveria vir numa resposta de uma API, por exemplo. Então, tudo que quebra a minha API, a qual eu não estava esperando, um caminho infeliz do meu código, por assim dizer, ele cai nessa categoria. Mas por que isso é problemático, então? Tem alguns casos, né, que vão tornar, essa falta de tratativa problemática. Primeiro, quando a gente não trata um erro e a mensagem desse erro, né, o stack trace ali do erro, ele acaba vazando para o nosso front-end, ou para o client side, né, de forma com que o usuário final tenha acesso a essas informações, né. Então, isso gera um erro que a gente chama de information disclosure, né, onde a gente vai ter informações privilegiadas ali do funcionamento da aplicação, né, do por trás dos panos. E isso pode acabar dando algumas informações valiosas ali para os atacantes para montar ataques, cadeia de vulnerabilidades ali que vai, ter um efeito maior, Então né, pode na ser que essa exposição de dados, ela pode, por si só, já conter alguma coisa problemática, mas ela também pode servir para alimentar um ataque futuro, é isso? sim, exatamente. E além disso, claro, alguma função, alguma ação dentro do software que não deveria ser acionada, né, e que às vezes é por conta da falta de uma tratativa de erro. Lembrando que uma falha de segurança nem sempre vai envolver um agente malicioso, né. Às vezes também é um bug que gera algum dano para a informação ou para o sistema, mesmo que não tenha nenhum agente mal intencionado atuando. A gente já viu, inclusive, em vários momentos da história da cibersegurança que foi por sem querer que algumas vulnerabilidades foram descobertas, né? O Log4Shell, por exemplo, foi um ataque num servidor de Minecraft, né? Uma brincadeira que o pessoal fez e acabou virando uma vulnerabilidade de escala global. Então, às vezes, até essas coincidências aí acabam derrubando vários e vários sistemas, né? Legal, mas e para o desenvolvedor que está escutando a gente, assim, o que ele pode fazer hoje para poder se prevenir contra esse tipo de ataque e vulnerabilidade no sistema dele? Então, para resolver esse tipo mitigar, né, esse tipo de risco, o mais importante é realmente pensar em todos os caminhos possíveis ali que um determinado trecho de código, uma função pode seguir. Nesse caso, os testes unitários, por exemplo, são uma boa, ferramenta a se ter. Sempre verificar que tipo de informação está voltando na requisição para o front-end. Uma coisa é você logar, né, um erro de try catch na sua ferramenta de log da cloud.
Outra coisa é isso voltar junto com a sua requisição, com a resposta para o client side, né. Então, sempre ter uma tratativa que evita com que o erro cru volte para o front-end, né, colocar uma mensagem genérica, ou então melhor ainda é você colocar códigos de erro específicos para diferentes tipos de erros que são jogados, para que você consiga auxiliar até o usuário depois a corrigir, entender o que está acontecendo na aplicação dele especificamente. Mas o mais importante é realmente ter uma visão dos caminhos que o seu código pode percorrer, né, às vezes utilizar um fuzzer para isso, né, o fuzzer é uma ferramenta de segurança que ela vai, mandar vários inputs diferentes, vários tipos de inputs, tamanhos diferentes que você às vezes não pensaria em mandar, né, que foge da regra de negócio e que pode acabar, gerando respostas imprevisíveis ali, né, dentro da aplicação. Isso pode ajudar também a você detectar esse tipo de problema. Então, em resumo, é bom você testar para saber se está acontecendo, como, por exemplo, enviando vários inputs diferentes, né, colocando um input de alfabeto em um campo que é numérico, ou um input alfanumérico em um campo que não aceita, né, algo nesse sentido. E do outro, além de testar, do outro lado, é conferir se está acontecendo via código, né? Então, fazer um bom filtro de erros para ter a certeza de que não está retornando nada. Acho que isso cobre um bom pedaço do que a gente acabou de falar, né? Cara, que incrível. Não esperava que o simples fato de devolver informações fosse tão danoso assim para o código, né? Para quem está tentando investigar. Muito legal. Faz sentido, né? Tá presente dentro do top 10. Eu imagino quantos códigos afora não tenham esse tipo de problema e a gente nem imagine, né? Às vezes informações, erros simples que acabam passando. Mas vamos subir então para o nosso top 9. E aí, em nono lugar, a OASP cataloga falhas de log e alerta como o nono problema mais danoso barra provável de se ter na sua aplicação. Thales, conta pra gente um pouquinho aí, cara, o que significa isso? Cara, esse top 9 ele é bem interessante, eu gosto muito dele. E basicamente, o próprio nome já entrega, a falha que o servidor tem, que a aplicação ou o time responsável tem em gerenciar o comportamento da aplicação dos usuários, seja registro em logs, registros de ações que foram executadas no servidor. E é muito importante a gente entender e monitorar o que está sendo feito nessa aplicação, porque se alguma pessoa estiver rodando um scam malicioso, por exemplo, a gente poderia detectar logo cedo. É essencial para reduzir o tempo de defesa caso um ataque esteja sendo realizado. Então, mais uma vez, a gente vê aqui que a falha, por si só, ela não dá uma sensação de exposição de dados, como a gente tem na mente, né, que, uma vulnerabilidade sempre vai colocar o dado do público, né, vai vazar um banco de dados, vai dominar o seu servidor, vai colocar um vírus. Não é isso, né, mas assim, o simples fato de você não estar atento o suficiente, ele já é uma vulnerabilidade por si só, porque você não vai reagir rapidamente, né. Que bacana, né, essa visão da WASP. Exatamente até porque o ataque, geralmente, ele começa como estudo da aplicação. Então, se um atacante ele vai atacar o Facebook, por exemplo, ele vai tentar entender como funciona o site, os comportamentos, endpoints. E Eles você primeiro se passam por um usuário. exatamente, eles passam para o usuário e você tentar entender o que diferenciar aquilo de um usuário ou não, através de logs, vai minimizar muito o tempo que você vai ter para defender. Então, por exemplo, um scan automático que é feito com ferramentas, um exemplo mais detalhado, o user age dele, por exemplo, vai ser diferente dos normais, vai estar usando uma versão de Chromium mais antiga, ou ele vai estar usando vários IPs diferentes para uma mesma requisição, ou fazendo muitas e muitas requisições em pouquíssimo tempo, sendo vários endpoints que um usuário normal não conseguiria acessar. Então você ter noção de que sua aplicação ela já pode estar sendo analisada, pode estar sendo utilizado ferramentas de scan nela logo cedo, vai aumentar muito o tempo que você vai ter para defender e provavelmente você vai ter uma gama maior de defesa, bloqueando IP da pessoa, defendendo os endpoints que foram acessados, talvez acesse até endpoints que você não saberia que poderiam ser acessados. Esses dias eu me deparei com um produto exclusivamente brasileiro, um site que nós temos exclusivamente brasileiro, onde ele estava recebendo várias requisições de alguns países do norte da Europa. Então acho que foi bem próximo disso daí que você acabou de falar, né? Assim, eram requisições estranhas para rotas que não existiam e que notoriamente estavam tentando identificar alguma coisa ali no produto. Então elas estavam batendo, por exemplo, no /wp admin, que é a rota de login do administrador do WordPress. Só que o site nem era feito em WordPress, né? Então, assim, dava para ver que alguma coisa estranha tinha, né? A geolocalização, o padrão de requisições. Eu acho que vai muito de encontro com isso que você acabou de falar, né? Justamente por termos esse log bem estruturado é que a gente conseguiu montar um plano de ação, definir riscos e uma defesa estruturada. Mas eu fico pensando, né, se a gente não tivesse isso, como é que seria? A gente tinha, né? Ótimo, beleza. Mas talvez nem todo dev que esteja escutando a gente tenha isso hoje.
Como identificar isso no seu próprio código, assim? Qual que é um exemplo bom, um exemplo ruim e, por exemplo, ruim, o que é que eu posso fazer a respeito? Por exemplo, ruim é justamente você não ter nenhum tipo de log. Você não ter esses logs é uma coisa que vai prejudicar muito essa aplicação. Você não ter um rate limit, por exemplo, você não saber o que está acontecendo por trás dos panos, quem está acessando, que horas estão acessando, é essencial para você monitorar essa aplicação de fato. Então, um exemplo ruim seria você não ter nada. Ou também você ter e não registrar o suficiente. Você vê que, por exemplo, o usuário acessou um endpoint, mas você não sabe que horas que foi, quantas vezes tentou acessar um endpoint, qual foi o endpoint completo de acessar. Ou se tiver a certeza, não alertar, né? Porque o nome da vulnerabilidade aqui é falha de log e alertas, né? Exatamente, exatamente. Mas é isso, você ter muitos e muitos logs, gigas e gigas de logs, por exemplo, feitos durante o mês inteiro, e você não olhar, não tem ninguém responsável por olhar, não adianta. Tem que estar alertando da hora, um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, qualquer coisa automática. E ao mesmo tempo, eu acho que não faz sentido alertar para tudo também, né? Você tem que ter regras bem definidas sobre quando alertar e quando não alertar. Exatamente. A WASP até ela faz umas recomendações interessantes de logs, é bom você dar uma olhada, mas o importante é você achar o meio termo. Não adianta você registrar tudo a todo momento, porque toda hora vai ter um apito no seu celular falando: "Ah, tal usuário acessou o endpoint tal", beleza, E mas se tudo é um alerta, nada é um alerta, né? exatamente. Então, o certo, como eu falei, é você achar o meio caminho. Você conseguir filtrar exatamente os logs que são necessários, você conseguir diferenciar, obviamente vai levar um pouco de tempo até você entender como funcionaria, mas você conseguir diferenciar um ataque de um usuário comum, e você conseguir registrar somente aquilo que pode parecer um ataque mesmo. Esse filtro realmente parece um pouco delicado de ser aplicado, mas você comentou que o próprio site da WASP ele tem algumas recomendações, certo? Então vale a pena deixar aí de dica para o nosso ouvinte, que lá no site da WASP, se você for até lá, tem a listagem de todo o top 10 que a gente está falando, e para cada um desses itens, individualmente, eles possuem conselhos, né, dicas do que você pode fazer e o que você pode aplicar aí no seu código para melhorar ele. E claro, esse top 9 que a gente acabou de falar está dentro disso daí. E para finalizar esse tópico aqui, eu sinto que hoje as nuvens tornaram isso um pouco mais fácil. Eu vejo que você tem o Application Insights, por exemplo, e outros recursos de logs, monitoramento e alertas nas nuvens, que eles tentam automatizar esse processo. A minha percepção, ela é verdade ou não? Hoje você ainda pode fazer tudo isso manual, com o mesmo esforço, vai dar na mesma no final das contas. A sua percepção é verdadeira. Muitos serviços até de hospedagem mesmo, a AWS ela faz diversas hospedagens de servidores, ela fornece esse sistema de monitoramento. Então já tem diversos filtros que já estão pré-estabelecidos e eles podem ir adaptando cada um deles para a sua aplicação. Então a Azure também, a AWS, diversos deles fornecem já esse serviço. Legal, legal. Bom, finalizamos o top 9 aqui então, vamos subindo na nossa escadinha, passando para o top 8. Falhas de integridade de software ou dados. Parece um nome um pouco genérico aqui, né? Quem de vocês dois vai destrinchar aí pra gente o que que isso significa? Então vamos lá, né? Esse número 8 ele vai dizer respeito a códigos de terceiros que a gente incorpora no nosso código ou na nossa infraestrutura. Lembrando que isso tem muitas interseções com o item 3, né, desse top 10 de 2025, mas tem algumas diferenças que vai ficar claro, né? Nesse caso, ele está falando sobre a integridade desse código que a gente está incorporando. E o que que é a integridade? A integridade é um mecanismo de segurança para a gente garantir que aquele código realmente é o código que a gente pensa que ele é, tipo, digamos, o original. E isso é feito de várias formas, né? O mais comum é você utilizar um hash, né, para fazer uma verificação de integridade de arquivo, O famoso checksum. o checksum, exatamente. E um exemplo disso é, muitas vezes, quando você vai baixar algum programa em algum site, né, de distribuição, tipo SourceForge, por exemplo, sempre tem uma stringzinha, assim, maior embaixo, assim, do botão de download, que é a verificação, que é o checksum daquele arquivo que você está baixando. E como você usa aquilo? Você baixa o arquivo e você roda uma função no seu próprio computador para verificar se as duas strings são idênticas. Ah, você realiza o cálculo no próprio computador e aí você compara os resultados, né? Exatamente, para você ter certeza que aquele arquivo realmente é o arquivo que você queria baixar, e não cair em algum tipo de ataque de man in the middle, por exemplo, onde você vai clicar para baixar, mas na verdade o servidor foi comprometido, né, com algum ataque de DNS, né, e você está baixando um outro arquivo ali que não tem a ver com aquele que você queria. E essa mesma lógica ela se aplica a várias outras situações no desenvolvimento de software, né? Então, na própria pipeline, quando você faz o fetch ali de componentes, bibliotecas externas de terceiros, né, é o mesmo processo que você está fazendo quando você baixa um arquivo. Você está extraindo um arquivo, uma informação de outro lugar, e a verificação de integridade ela serve para você garantir que essa é o arquivo correto
que aquele fornecedor realmente disponibilizou, né, para ser utilizado. Então serve para pipeline, serve para biblioteca, serve para o seu próprio repositório, né, que você vai estar publicando. Então, Esses dias teve uma vulnerabilidade num software que eu gosto muito, que é o Notepad++. Vocês viram isso? Não sei se vocês chegaram a olhar, mas ele tinha uma falha que quando ele ia buscar uma update, ele não validava a integridade do servidor que ele ia buscar, e ele estava buscando a update de um servidor falso. Então ele aplicava o patch da atualização, que era o patch oficial dele, adicionado de um malware, né. Então eu acho que é exatamente isso que você acabou de falar, né. Então dentro da toda vez que você abria o Notepad++, ele te falava, né: "Ah, tem uma versão mais atual, você gostaria de atualizar, né, gostaria de baixar?". E aí quem clicou sim, foi até um servidor desconhecido que aplicava a atualização dele, se passava legitimamente, ele realmente era atualizado, só que de brinde vinha no pacotinho aí adicional um malwarezinho pra pessoa, justamente porque ele falhou de verificar essa integridade. Então olha que legal, né, o exemplo da WASP que aparece aqui no top 8 se faz presente de fato, né. Um software como o Notepad++, que é baixado aos milhões e milhões ao redor do mundo, quantas pessoas será que não foram infectadas por causa disso, né, por causa dessa falha de integridade? E para o desenvolvedor que está escutando a gente, o que que ele pode fazer hoje? para garantir, né, esse tipo de a segurança em relação a esse tipo de falha, é mais uma questão de configurações corretas. Os cloud providers, os sistemas operacionais, as aplicações no geral, elas já fornecem configurações para você sempre garantir a integridade de arquivos que você esteja baixando, né. O único caso onde eu vejo que exista uma ação própria ali do desenvolvedor é nesse caso de você estar baixando bibliotecas, baixando pacotes manualmente. Nesses casos, eu acho que é importante você fazer o checksum, dura 3 segundos ali, você digita o nome da função, compara ali para ver se a string é parecida e se é igual, né, na verdade. Então você compara ali, ok, mas no geral é garantir, né, que sua pipeline, teu CI/CD ali tá reforçando essas verificações de integridade, né. Então cada cloud vai ter isso configurado de um jeito. E para esses casos de atualizações externas, como do Notepad, garantir a integridade dessa comunicação com os servidores, né? Verificar assinaturas, né? Se os certificados estão expirados ou não, se está indo para o lugar certo, endereçamento e por aí vai. Isso. E no desenvolvimento, né, garantir que o seu próprio software, esteja fazendo esse tipo de verificação nas funções e toda vez que ele for importar alguma biblioteca, alguma coisa de terceiro ali no código, você ter um certo nível de segurança, né. Por exemplo, um header de segurança que pode ajudar a gente nesse tipo de defesa é a CSP, né, que vai limitar justamente ali no front-end quais origens, o seu próprio software pode utilizar para poder obter recursos, né, scripts, imagens, vídeos, né, e uma CSP bem configurada pode impedir certos ataques de integridade, onde alguma biblioteca que você importou ali para o seu front-end vai tentar importar um script malicioso, a sua CSP vai falar: "Opa, não, não pode. Aqui ele falou que é só dessa fonte aqui". Cara, em pensar que eu já briguei tanto com o Content Security Policy, né? E agora eu sou tão amigo dele. Bom, vamos continuar então, subindo para o nosso top 7. Uma das minhas categorias favoritas acaba de voltar aqui para o ASP, né? O Authentication Failures. Então, as falhas de autenticação, mais um ano, né? Mais um agrupamento do ASP Top 10 marcando presença. Sobe de vez em quando, desce um pouquinho, mas entra top 10, sai top 10, ela continua aparecendo. E a gente continua, então, aparentemente, tendo essas falhas nos nossos softwares, né? E, Thales, o que que é esse grupo? O que que é o Authentication Failures? Cara, o Authentication Failures, ele aborda muitas coisas, desde gerenciamento de sessão, como você vai validar seu token JWT, como que você vai permitir que as senhas sejam inseridas, se vão ser senhas curtas, senhas longas. Então, são vários fatores, sabe? A gente pode falar de muitos, muitos aqui. Um exemplo deles é você ter as senhas padrões de administrador. De admin a admin. Já é uma falha de autenticação e também é uma falha de configuração. Peraí, você tá me dizendo que não pode ter usuário admin sem admin? Infelizmente não. Queria que pudesse, seria muito mais fácil. Mas é basicamente isso. Você permitir senhas fracas, por exemplo, senhas de 6 caracteres, sem precisar de nenhum especial, ou maiúsculo, minúsculo, uma palavrinha, tipo banana, por exemplo, seria 1 minuto para você, um atacante conseguir desbloquear. Fora você não utilizar MFA também, modificação dos fatores, e vai várias outras coisas, né? Você ter senhas conhecidas do seu banco de dados, e também os tokens JWT, eles não serem validados corretamente. Porque não adianta você ter uma senha que é muito forte e o seu token ele ser um ID que escala incrementalmente, então você tem o ID 1 para o admin
e seu banco de dados ele não faz a validação desse token. Então você pode só ir lá, colocar nos seus cookies que você é o ID1 agora e pronto, você é o admin. Então não adianta você ter uma super senha gigantesca se seu banco de dados não está validando corretamente. Então são vários fatores que englobam as falhas da autenticação. Então, no geral, tudo que a gente precisa ter a garantia aqui é de que a sua autenticação ela esteja muito bem validada de ponta a ponta, desde o início da sua sessão até o final dela. Quando eu digo início, até mesmo a criação da sua conta, né? O criar a conta com uma política de senhas bem aplicada, bloquear senhas padrões, né? Ter uma senha bem configurada, extensa, com os parâmetros que a gente recomenda. Isso tudo faz parte desse pacote aqui das falhas de autenticação. Exatamente. E um adicional que muita gente ainda faz, que não é muito recomendado, são as perguntas de segurança. Isso já não é recomendado há um bom tempo. Muita gente que está criando aplicações atualmente está fazendo isso. Então, qual é o nome do seu gato? Qual é o nome do seu avô? Isso qualquer pessoa descobre facilmente. E isso é um pouco a gente fala. Eu sei que até hoje no Windows 11, quando você vai fazer o login offline, e caso você não saiba, sim, ainda é possível de se fazer o login offline no Windows 11, tá? Você tem que dar você tem que abrir o prompt de comando e dar um bypass na autenticação online dele. Ele pede 3 perguntas de segurança, e são perguntas, assim, completamente triviais, assim, cidade que você nasceu, né, nome do primeiro animal de estimação e por aí vai. Uma boa prática, né, hoje moderna, assim, que é essencial é o MFA, gente. MFA já é, assim, o padrão básico, assim, Já né? não é mais o diferencial, né? Não, não é. E não vale também você ter um MFA e aí ter a opção de o usuário marcar, não tem MFA. E aí você manda o SMS no celular, né, manda por e-mail ali, né, tipo assim, tem que ter MFA bem reforçado, né. Claro que tem esses casos de exceção, mas MFA hoje é obrigatório. Questão também de invalidação de sessão também entra, nessa parte de autenticação, né. Enfim. Então, a gente está sempre combinando alguma coisa que o usuário sabe com alguma coisa que o usuário tem, não é isso? Então, aí ele sabe o login e a senha e ele tem, né, acesso à conta de e-mail, de telefone, aplicativo de autenticação no celular e por aí vai. E também reforço que nesse ponto, como são muitos itens pequenos e detalhes que podem acabar passando, vale a pena dar uma olhadinha na lista da OASP, né, lá no site. Eu acho que ela tem pelo menos uns 30 itens lá que vale a pena olhar, dentre eles como fazer para validar sua senha, como fazer para poder encerrar uma boa sessão, como validar um token de maneira eficiente, né, e por aí vai. Então vale a pena para você que está ouvindo a gente acessar o site lá da UASP e dar um confere nesse item aqui em específico também. Claro que assim, por mim, né, leríamos todos de cabo a rabo aqui, mas esse aí em especial acho que vale a pena dar um pulinho lá. Bom, vamos continuar subindo então para o nosso item. Nosso top 6, para finalizar a metade de baixo da tabela, né, é o Insecure Designing. Agora, além de saber de cibersegurança, eu vou ter que saber de UI, UX também? O que é esse Insecure Design aqui? Então, esse número 6 aí, ele é muito relacionado ao paradigma do shift left, né, que é você trazer a segurança para as etapas iniciais, né, do desenvolvimento de software, né, sendo que o design é uma dessas primeiras etapas, né. E o 6 ele é importante, porque existem vários tipos de vulnerabilidades que eles são fundamentais da forma como aquele software foi desenhado. Então elas estão bem intrínsecas à arquitetura, né, à forma como aquilo foi construído. Às vezes não foi feita uma boa modelagem de ameaças antes do software ser desenvolvido, né. E aí são problemas estruturais que muitas vezes vão exigir mudanças grandiosas ali no software para essa configuração deixar de dar problema, né. Então o gasto é muito maior de corrigir esse tipo de vulnerabilidade inerente posteriormente. Por isso que o Insecure Design ele é tão importante, que é você, ali no ato de desenhar o software, de pensar nas funcionalidades, nas regras de negócio, você já está pensando em segurança. Olha, talvez não seja muito legal ter essa opção aqui para esse usuário, porque isso pode levar a isso, né. Então, ter esse tipo de maldade ali na hora de desenhar o software antes de desenvolver ele. Então, o próprio desenho da arquitetura, do fluxo dos dados da aplicação, eles já competem a segurança. Entender que eu estou desenhando um front-end que se conecta diretamente com um banco de dados, sem ser um Firebase, né? Claro, tô falando assim, um banco tradicional. Eu tenho que entender que isso é uma falha de design, um desenho da minha aplicação, ele está mal feito, né? Eu preciso de ter um agente intermediário que barre a minha conexão direta e consiga fazer essa proteção. Pô, e como que o desenvolvedor que está ouvindo a gente, que às vezes não tem uma expertise em segurança, como que ele pode revisar a aplicação dele? Como que ele pode procurar mais sobre isso, garantir que está tudo certo, ou pelo menos fazer uma revisão básica? Bom,
a gente está em 2026, né? Então eu já vou começar com o mais óbvio, que você pode usar e abusar de inteligência artificial para fazer isso, né? Então, uma vez que você tem um diagrama arquitetural inicial ali, você pode facilmente colocar ele junto com um prompt. Olha, me ajude a fazer uma modelagem de ameaças nessa arquitetura que a gente desenhou aqui. Você pode definir o nível de detalhe que você quer, né? Se é a nível de código ou se é a nível de cada componente. Olha, é interessante ter um firewall aqui entre esses dois componentes, né? Ou é interessante você juntar todas essas aquisições aqui numa application gateway, por exemplo, né? Então, você pode utilizar dessas ferramentas para ter insights que você talvez não teria normalmente. E a segurança ela é uma postura, antes de tudo, também uma cultura, né? E que qualquer um pode ter, né? Então, o exercício de fazer uma modelagem de ameaças, né? Que é você pensar ali onde que pode dar problema, basicamente, né? E o que que você pode fazer para resolver esses problemas, todo mundo deveria fazer constantemente, né? Então, mesmo o desenvolvedor que não tem experiência com segurança, ele já pode começar a ter esse tipo de questionamento, né? E fazer esse exercício. Recomendo também que sempre tenha, nessas conversas iniciais, né, em discoveries, em entender as jornadas de usuário, de cada tipo de persona que vai ter dentro do produto, você já envolver alguém de segurança nessas conversas. Sempre existe uma persona que é um atacante, né, que vai usar seu sistema. É uma ótima abordagem, pensar também no indivíduo, né, tipo assim, que pode estar agindo com má intenção no uso da sua aplicação e entender qual que seria a jornada dele, né, digamos assim, pelas sombras ali da aplicação, né. É uma ótima abordagem. E é isso, é ter esse questionamento, ter pessoas qualificadas do lado, né, nesses momentos, e usar a inteligência artificial também para poder entender melhor os tipos de fraqueza que você pode encontrar desde o início. Perfeito. Então, uma sabatina com um especialista poderia ser substituído por uma sabatina com a IA. Desde que você faça as perguntas certas, né? A IA deve ter competência suficiente para poder te provar alguns pontos. Uau! E agora a gente vê por que esse top 10 é tão relevante, cara. E olha que essa foi só a metade de baixo da tabela, hein? E eu já estou extremamente preocupado com o meu software e eu sinto que eu já preciso fazer uma sabatina de arquitetura urgente de volta. E olha que eu trabalho com segurança, né? Se eu não trabalhasse então, nossa senhora, eu já estava ligando meu time de cibersegurança agora correndo urgente. Inclusive você que é dev, recomendo que faça isso. Andem sempre em conjunto, né? Ambas as partes precisam operar fazendo o mesmo produto no final das contas. Então, com essas preocupações dessas 6 ao 10 aqui, com muitas coisas na cabeça que eu gostaria de verificar, eu me despeço de todos vocês e espero que esse sentimento seja compartilhado. Valeu, pessoal. A gente se vê daqui a pouco no outro episódio falando da parte de cima da tabela, hein? Vejo vocês lá. Valeu, até mais. Valeu, pessoal, um abraço. Valeu, galera. Até a parte 2.